trivialidades podem arruinar o casamento. Eis uma interpretação que pode, se devidamente compreendida, trazer harmonia ao caos que existe em muitos casamentos. As desarmonias, frequentemente expressas em queixumes, podem ser, em geral, atribuídas à falta de conhecimento sobre o assunto sexo, onde predominam o amor, romance e compreensão perfeita da emoção e função do sexo. Não existe desarmonia entre os casais. Feliz o marido cuja mulher entende a verdadeira relação entre as emoções do amor, sexo e romance. Para o homem motivado por esse triunvirato sagrado, nenhuma tarefa é pesada, porque até os mínimos esforços se transformam em tarefa de amor. Há um velho ditado que diz que a mulher pode fazer ou desfazer o marido, mas nem sempre a razão é clara. Fazer e desfazer são resultados da compreensão ou falta de compreensão, por parte da mulher, das emoções do amor, sexo e romance. Se a mulher permite que o marido perca o interesse nela e se interesse por outras mulheres, é geralmente pela ignorância ou indiferença dela em relação a sexo, amor e romance. Essa afirmação pressupõe, é claro, que outrora existiu amor verdadeiro entre marido e mulher. Os fatos também se aplicam ao homem que permite que desapareça o interesse da mulher nele. Casais muitas vezes brigam por múltiplas trivialidades. Se as analisarmos com precisão, a causa real dos aborrecimentos pode, com frequência, ser encontrada na indiferença ou ignorância nesses assuntos. Como as mulheres conseguem poder? A maior força motivadora do homem é o desejo de agradar a mulher. O caçador que brilhava nos tempos pré-históricos, antes da aurora da civilização, fazia-o pelo desejo de parecer grande aos olhos da mulher. A natureza do homem não mudou nesse aspecto. O caçador de hoje não traz para casa as peles de animais selvagens, mas demonstra o desejo de agradá-la fornecendo-lhe belas roupas, automóveis e riqueza. O homem conserva o mesmo desejo de agradar a mulher, que o caracterizava na aurora da civilização. A única coisa que mudou foi o método de agradar. Homens que acumulam grandes fortunas e atingem altos píncaros de poder e fama, fazem-no principalmente para satisfazer o desejo de agradar a mulher. Tirem-lhes as mulheres da vida e grandes fortunas seriam inúteis à maioria deles. É esse desejo inerente de agradar a mulher que dá a ela o poder de fazer ou desfazer o homem. A mulher que compreende a natureza do homem, com tato a cultiva, não deve temer competição de outras mulheres. Homens que são gigantes de indomita força de vontade, ao lidar com outros homens, são facilmente manejados pela mulher eleita. A maioria dos homens não admite ser facilmente influenciável pela mulher que prefere, porque é da natureza do homem querer ser reconhecido como a mais forte da espécie. Além disso, a mulher inteligente reconhece esse aspecto importante e muito sabiamente não cria caso. Há homens que sabem estar sendo influenciados pela mulher que escolheram, esposa, namorada, mãe ou irmã, mas com muito tato se refreiam em rebelar-se contra a influência, porque são suficientemente inteligentes para saber que nenhum homem é feliz ou completo, sem a influência modificadora da mulher certa. O homem que não reconhece essa verdade importante priva-se do poder que já fez mais para ajudar os homens a alcançar sucesso, que todas as outras forças combinadas. Pontos a fixar. 2 fatos surpreendentes sobre a energia sexual fornecem-lhe nova visão dessa vasta fonte de poder pessoal. A energia sexual pode ser fonte de gênios, tão potentes como Thomas Edison ou Andrew Jackson. A energia sexual está nos bastidores do entusiasmo, da imaginação criadora, do desejo intenso, da persistência e de todas as qualidades que podem fazê-lo rico e feliz. Ajude-se a encontrar o elevado plano de pensamento que lhe fornecerá palpites inestimáveis.
você poderá sintonizar o depósito subconsciente de ideias de outras pessoas. O grande segredo de todo inventor de talento está agora em suas mãos, em duas fases simples, mas espantosas. Você poderá ver que nem mesmo a razão poderá ajudá-lo tanto quanto o ajuda e orienta a energia sexual, não se lhe negando a expressão natural, usada de maneira que muitos homens só descobrem tarde demais. Nas origens de todo poder vital jazem as origens de infindável riqueza. Passo número 11. Em direção à riqueza. O subconsciente. Você verá como o subconsciente espera, qual gigante adormecido, para apoiar todos os planos e propósitos. Finalmente você poderá encher o subconsciente com pensamentos positivamente dirigidos, que lhe trarão tudo o que deseja na vida. O subconsciente é constituído de um campo de consciência, em que cada impulso de pensamento que alcança o consciente, por qualquer dos 5 sentidos, e classificado e arquivado, e do qual se pode consultar ou retirar como cartas de um fichário. Recebe e arquiva impressões sensoriais ou pensamentos, de qualquer natureza. Você pode plantar, voluntariamente em seu subconsciente qualquer plano, pensamento ou propósito que deseje traduzir em seu equivalente físico ou monetário. O subconsciente age primeiro nos desejos dominantes, que se misturaram aos sentimentos emotivos como a fé. Considere isso em conexão às instruções dadas no capítulo do desejo, para dar os 6 passos ali indicados e as instruções constantes do capítulo sobre a criação e execução de planos. Entenderá, então, a importância do pensamento transmitido. O subconsciente trabalha dia e noite. Por um método de procedimento desconhecido ao homem, o subconsciente retira a força da inteligência infinita, para ter o poder com que voluntariamente transmuta desejos em seu equivalente físico, usando sempre os meios mais práticos para conseguir esse objetivo. Não se pode controlar inteiramente o subconsciente, mas pode-se voluntariamente entregar-lhe qualquer plano, desejo ou propósito que você deseja transformar em forma concreta. Leia novamente as instruções para usar o subconsciente no capítulo da autossugestão. Há provas em quantidade para apoiar a crença de que o subconsciente é o elo que liga a mente finita do homem à inteligência infinita. E o intermediário, por meio do qual se pode utilizar as forças da inteligência infinita à vontade. Só ele contém o processo secreto pelo qual os impulsos mentais são modificados e transformados em seu equivalente espiritual. Só ele e o meio pelo qual a oração pode ser transmitida à fonte capaz de responder à oração. A primeira criação deve ser o pensamento. As possibilidades de esforço criador, ligadas ao subconsciente, são estupendas e imponderáveis. Inspiram-nos respeito. Nunca abordo a discussão do subconsciente sem uma sensação de pequenez e inferioridade devidas, talvez, ao fato de que todo o estoque de conhecimentos humanos sobre o assunto é tão lamentavelmente limitado. Depois de aceitar como realidade a existência do subconsciente e compreender suas possibilidades como meio de transmutação do desejo em seu equivalente físico ou monetário, você compreenderá o significado total das instruções dadas no capítulo do desejo. Compreenderá também porque foi repetidamente advertido a tomar seus desejos claros e a escrevê-los. Entenderá, ainda, a necessidade de persistência, ao levar a termo as instruções. Os 13 princípios são os estímulos pelos quais você adquire a capacidade de alcançar e influenciar o subconsciente. Não desanime se não o conseguir na primeira tentativa. Lembre-se de que o subconsciente só poderá ser dirigido voluntariamente pelo hábito, sob a orientação dada no capítulo sobre a fé. Você ainda não teve tempo de dominar a fé. Seja paciente, seja persistente. Inúmeras afirmações constantes dos capítulos sobre a fé e a autossugestão,
serão aqui repetidas em benefício do subconsciente. Lembre-se de que o subconsciente funciona voluntariamente, quer você faça um esforço para influenciá-lo, quer não. Isso naturalmente lhe sugere que pensamentos de medo e pobreza e todos os pensamentos negativos servem de estímulo ao subconsciente, a não ser que você domine esses impulsos e lhes forneça alimento mais apetecível para se banquetear. O subconsciente não permanece ocioso. Se você deixar de plantar desejos no subconsciente, ele se alimentará de pensamentos que lhe chegam por negligência. Já explicamos que impulsos de pensamento, tanto negativos como positivos, estão continuamente chegando ao subconsciente, das 4 fontes mencionadas no capítulo sobre a transmutação sexual. Por enquanto, basta lembrar que você vive diariamente em meio a todas as espécies de impulsos de pensamento, que alcançam o subconsciente sem o seu conhecimento. Desses impulsos, uns são negativos, outros positivos. Você está empenhado agora em tentar fechar o fluxo de impulsos negativos e ajudar a influenciar, voluntariamente, o subconsciente, através de impulsos positivos de desejo. Quando você o conseguir, terá a chave que abre a porta do subconsciente. Além disso, você controlará a porta tão completamente que nenhum pensamento indesejável poderá influir no subconsciente. Tudo que o homem cria começa em forma de impulso de pensamento. O homem nada cria sem antes concebê-lo em pensamento. Com o auxílio da imaginação, os impulsos de pensamento são reunidos em planos. A imaginação, estando sob controle, pode ser usada para a criação de planos ou propósitos que levam ao sucesso na ocupação escolhida. Todos os impulsos de pensamento destilados à transmutação em seu equivalente físico, plantados no subconsciente voluntariamente, devem passar pela imaginação e misturar-se à fé. A mistura da fé com um plano ou propósito destinado à submissão ao subconsciente só pode ser feita através da imaginação. Dessas observações você concluirá prontamente que o uso voluntário do subconsciente exige coordenação e aplicação de todos os princípios. Como sujeitar as emoções positivas. O subconsciente é mais suscetível à influência dos impulsos de pensamento, misturados ao sentimento ou emoção, do que aos que se originam somente da parte racional da mente. Na verdade, há muitas provas para apoiar a teoria de que apenas os pensamentos emocionalizados têm qualquer influência de ação sobre o subconsciente. É fato notório que a emoção e o sentimento governam a maioria das pessoas. Se é verdade que o subconsciente reage com mais rapidez e é mais prontamente influenciado por impulsos de pensamento bem misturados a emoções, é essencial familiarizar-se com a mais importante das emoções. Há 7 emoções positivas principais e 7 emoções negativas principais. As negativas se injetam por si mesmas nos impulsos de pensamento, o que assegura a passagem para o subconsciente. As positivas devem ser injetadas, pelo princípio da autossugestão, nos impulsos de pensamento que o indivíduo quer passar ao subconsciente. Foram dadas instruções no capítulo da autossugestão. Essas emoções, ou impulsos dos sentimentos, podem ser comparadas ao fermento no pão, pois constituem o elemento de ação que transforma impulsos de pensamento passivos em ativos. Assim se pode compreender por que os impulsos de pensamento, misturados com emoções, recebem ação mais rápida que os impulsos de pensamento originários da razão fria. Você está se preparando para influenciar e controlar o auditório interno do subconsciente, para entregar-lhe o desejo de dinheiro, que você quer transmutado em seu equivalente monetário. É essencial, pois, que entenda o método de abordar o auditório interno. É preciso falar-lhe a língua, ou ele não atenderá ao seu chamado. Compreende melhor a linguagem da emoção e do sentimento.
Vamos, pois, descrever aqui as 7 emoções positivas principais e as 7 emoções negativas principais, de modo que você possa aproveitar as positivas e evitar as negativas, ao dar instruções ao subconsciente. As 7 emoções positivas principais: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romance, esperança. Existem outras emoções positivas, mas essas são as 7 mais poderosas e as mais comumente usadas no esforço criador. Domine essas 7 emoções. Só podem ser dominadas pelo uso, e as outras emoções positivas estarão a seu dispor, quando delas precisar. Lembre-se, quanto a isso, que você está estudando um livro destinado a auxiliá-lo a desenvolver a consciência do dinheiro, enchendo a mente com emoções positivas. As 7 emoções positivas principais a serem evitadas: medo, ciúme, ódio, vingança, ganância, superstição e raiva. Emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Uma ou outra devem dominar. É responsabilidade sua assegurar-se de que as emoções positivas constituem influência dominante em sua mente. A lei do hábito virá em seu auxílio. Forme o hábito de aplicar e usar as emoções positivas. Acabarão por dominar-lhe a mente tão completamente que as negativas não poderão entrar. Somente se seguir essas instruções literal e continuamente é que você poderá adquirir controle sobre o subconsciente. A presença de uma única emoção negativa em seu consciente é suficiente para destruir todas as transformações de auxílio construtivo do subconsciente. Oração e subconsciente. Se você é tipo observador, deve ter notado que a maioria das pessoas só recorre à oração, depois que tudo mais falhou. Ou então, rezam por um ritual de palavras sem significado. E como é fato que a maior parte das pessoas reza porque tudo mais falhou, fazem a oração com a mente tomada pelo medo e a dúvida, emoções com as quais age o subconsciente, passando-as à inteligência infinita. Do mesmo modo é essa emoção com que a inteligência infinita recebe e com a qual age. Se você reza por algo, mas ao rezar, teme não recebê-lo, ou que sua oração não será atendida pela inteligência infinita, a oração terá sido em vão. A oração resulta, às vezes, na realização daquilo pelo qual se reza. Se você já teve alguma vez experiência de ter recebido aquilo pelo qual pediu, volte na memória, e lembre-se do seu verdadeiro estado de espírito ao rezar e saberá com certeza que a teoria aqui descrita é mais que uma teoria. O método pelo qual você se pode comunicar com a inteligência infinita é muito semelhante àquele pelo qual a vibração do som se comunica pelo rádio. Se você compreende o princípio de funcionamento do rádio, sabe naturalmente que o som não se comunica enquanto não for transformado num grau de vibração capaz de ser detectado pelo ouvido humano. A estação transmissora de rádio capta o som da voz humana e modifica-a, aumentando as vibrações milhões de vezes. Somente assim pode a energia do som ser comunicada pelo espaço. Após essa transformação, a energia, que originariamente tinha forma de vibrações sonoras, é levada aos receptores de rádio e esses aparelhos convertem novamente a energia ao seu grau de vibração original, de modo que se reconheça o som. O subconsciente e o intermediário que traduz nossas orações em termos que a inteligência infinita possa reconhecer, apresenta a mensagem e traz a resposta, em forma de plano ou ideia definidos, para encontrar o objeto da oração. Compreenda esse princípio e saberá por que meras palavras, lidas num livro de orações, não podem e nem servirão como agente de comunicações entre a mente humana e a inteligência infinita.